começar mais um culto de adoração, culto da família, onde eu peço para você nessa noite, peça para ser abraçado pelo Senhor Jesus. Louva comigo assim. Ensina-me a sentir teu coração, Jesus, quero ouvir teu respirar, tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu, vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, cura-me, toca-me. Ensina-me, Senhor, ensina-me a sentir teu coração, Jesus, quero ouvir teu respirar, tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu, vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, cura-me, unge-me, Senhor, unge-me, toca-me, declara comigo assim: vem sobre mim, vem sobre mim com o seu manto, reine em mim com sua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Vem sobre mim, vem sobre mim com seu manto, reine em mim com sua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Você pode declarar comigo assim, meu amado: vem sobre mim com seu manto, reine em mim com sua glória,
abraçado pelo Pai essa noite. Boa noite a todos. A graça e a paz a todos os irmãos que nos assistem nesse momento. Mais uma vez, em consequência do nosso impedimento de nos reunirmos na igreja, então estamos gravando mais essa mensagem nesse domingo no culto da família. Você que está aí na sua casa, vai preparando o seu suquinho de uva, seu pãozinho, que hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E você que está nos assistindo, que está nos vendo aqui através desse vídeo, preste bem atenção, porque Deus quer falar conosco através do seu Espírito Santo. E antes de mais nada, nós não poderíamos começar de forma diferente a não ser invocando o nome desse Deus, orando a Ele. Deus e Pai, nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Te agradecemos, Senhor Deus, porque embora não podemos nos reunir, o Senhor nos dá, Senhor, essa estratégia, meu Pai querido, de estar gravando, Senhor Deus, a Tua palavra, Deus amado, e eu tenho certeza que o Teu Espírito Santo há de visitar cada um no lugar que esteja, Senhor Deus, para falar com cada um de nós, meu Pai. Em nome de Jesus, eu te louvo, eu te agradeço, porque o Senhor continua sendo Deus. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero falar de um assunto muito pertinente, como todos que nós falamos, todos que nós pregamos, este não é diferente. Eu quero falar a respeito de arrependimento. O título dessa mensagem é: Sem arrependimento, o crente fica sem graça. E é uma realidade, né? Eu quero compartilhar com você um texto de Mateus, capítulo 21, do versículo 28 ao 32. A minha e a sua Bíblia diz assim, olha: Mas, que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o creste. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para crer. Bem, irmãos, como você viu, né, o texto fala de um ato de arrependimento, de 2 atitudes, 2 irmãos, 2 atitudes diferentes, e a gente vai observar no decorrer do nosso bate-papo que um demonstrou arrependimento, não somente falou, mas ele realmente, com suas atitudes, demonstrou seu arrependimento. Já no Velho Testamento, Deus falava a respeito do arrependimento, né? Um texto que nós conhecemos bem, ele diz lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14: Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então o que Deus fala é o seguinte: Deus dá uma condição para que eles pudessem ser ouvidos, para que aquele povo pudesse ser ouvido. Qual era a condição? Arrepender-se. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, né, se humilhar, orar, buscar a minha face, mas tem que se arrepender. E se arrepender dos seus maus caminhos, aí sim, aí então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, já faz tempo que Deus vem tratando com a humanidade a respeito do arrependimento. Mas aqui em Mateus, nesse capítulo 21, do versículo 28 ao 32, que foi o texto que nós lemos aí, é onde eu vejo o ensino mais claro sobre o arrependimento. É o texto que eu mais me identifico com relação ao arrependimento. Arrependimento e conversão, eles caminham lado a lado, são juntos, estão juntos, né?
são muito idênticos, parecidos, não há conversão sem arrependimento. Por isso, arrependimento e conversão é praticamente uma coisa só praticamente. Então, por isso nós precisamos nos converter todos os dias. Por quê? Porque nós precisamos nos arrepender todos os dias. Nós precisamos reconhecer o nosso estado de pecador e nos convertermos a cada dia. Arrependimento e perdão são assuntos muito importantes para o cristianismo. São assuntos que nós temos que tratar todos os dias, praticamente, na igreja. Deveríamos tratar todo instante, porque arrependimento e perdão são coisas que estão diretamente ligadas ao princípio do cristianismo. Então, irmãos, arrependimento é o primeiro e um dos mais importantes princípios que eu vejo no Novo Testamento com relação ao cristianismo. Não existe uma coisa mais contundente do que o arrependimento. Até mesmo o perdão fica sujeito ao arrependimento, porque sem arrependimento não existe como nem Deus perdoar. Para Deus perdoar é necessário arrependimento. Então, o primeiro passo é o arrependimento. E o arrependimento foi o teor da mensagem de João Batista. Lá em Lucas capítulo 3, versículo 3. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para perdão dos pecados. João já veio falando a respeito do arrependimento. João já veio pregando a respeito do arrependimento. Também o arrependimento estava na primeira mensagem de Jesus, lá em Marcos, no capítulo 1, versículos 14 e 15, o texto diz: Jesus veio pregando e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. O arrependimento também era uma exigência praticamente para a conversão. Depois, Jesus enviou os discípulos. E depois que Jesus enviou os discípulos para pregar, o que eles pregaram? Exatamente a respeito do arrependimento. Marcos 6,12. E saindo eles, pregavam que se arrependessem. Depois da primeira pregação de Pedro, logo depois do Pentecostes, ele veio pregar o Evangelho e disse Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O que era necessário para que fosse batizado, para que houvesse perdão do pecado e para receber o dom do Espírito Santo? Arrependimento. É necessário o arrependimento. Paulo, quando foi em Atenas, esteve ali em Atenas e, num determinado momento, no Areópago, ele falou com todos os atenienses aí. E o que ele falou? A respeito do arrependimento. Atos 17:30. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Mais uma vez, o arrependimento vem à baila, vem à tona, vem como um requisito muito importante e principal para que nós pudéssemos entrar nesse contexto do cristianismo. Então, o arrependimento é o centro da mensagem do cristianismo. Nele está toda a atenção, porque é através do arrependimento que as coisas acontecem no cristianismo. O arrependimento é a porta de entrada para o reino dos céus. Não tem como entrar no reino do céu, não tem como entrar na eternidade, não tem como herdar a vida eterna, a não ser pelo arrependimento. E Jesus deixa claro que todos são pecadores, todos, sem exceção. Portanto, todos é necessário que se arrependam. Então, para fazer parte do reino de Deus, é necessário, não é escolha, não é opção, não é uma sugestão, mas é necessário o arrependimento. E Lucas, capítulo 24, versículo 47. Em seu nome, em nome de Jesus, em seu nome, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando em Jerusalém. Então, que seja pregado o arrependimento em todas as nações, a começar ali por Jerusalém. E Jesus disse para os fariseus
E disse para os publicanos e também para as meretrizes. Ele disse que essa verdade seria vital, seria de suma importância. O arrependimento seria fundamental. Não é uma doutrina de homens, mas é um fundamento do cristianismo. Isso não é uma doutrina que se coloca em igreja, não é uma doutrina criada por homens, mas é um princípio fundamental do cristianismo. E nesse fundamento do arrependimento não existe relativismo. Porque esse negócio de se arrepender é relativo. Não. Ou se arrepende ou não se arrepende. Não tem nada de relativo. É arrependimento genuíno que nós precisamos para alcançar a misericórdia de Deus, a graça de Deus, através da conversão. É o arrependimento verdadeiro. A graça sem arrependimento fica sem graça. Não é possível nem alcançar a graça se não houver arrependimento. Porque nós não conseguimos entrar no contexto cristão, ou tornarmos um cristão sem ser pelo arrependimento. E Paulo também deixa claro isso. Paulo diz que todos pecaram, todos sem exceção. Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, se todos pecaram, sem exceção, e a palavra todos aí é abrangente, envolve todo mundo, em todas as épocas, Então, se todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, nós podemos voltar novamente na presença de Deus através do arrependimento. Arrependemos e voltamos na presença de Deus. Então, professar uma religião, ou ter sido muitas vezes criado na igreja, não faz de você ou de ninguém um crente, um cristão. Nos torna um cristão quando nos arrependemos dos nossos pecados, quando reconhecemos o nosso estado de pecador realmente. Então, no texto que nós lemos, o fato do filho mais novo ter dito sim ao pai, não faz diferença. Ele não obedeceu. O segundo filho, ele não obedeceu. Ele disse sim. O pai dele chamou e falou, vamos trabalhar comigo. Ele disse sim e não foi. O outro, o mais velho, fez ao contrário. Ele disse não. Não, pai, eu não vou. Mas depois ele pensou, se arrependeu e foi. Essa é a prova do seu arrependimento. A prova do seu arrependimento está na atitude, na mudança de atitude. Ele mudou de atitude e foi ajudar o pai, foi trabalhar com o pai. Não fez como o outro, que falou uma coisa e fez outra. Ele falou que ia e não foi. E esse não, ele falou, não vou, mas depois ele pensou. Depois ele meditou e ele se arrependeu. Foi lá e mudou aquilo que ele havia dito através da sua atitude. Arrependimento requer obediência. E quando ele descobriu isso, ele obedeceu ao seu pai. A salvação, meus queridos, começa no arrependimento. Não existe salvação sem arrependimento. Nós precisamos nos arrepender da vida errada que levamos lá atrás. Precisamos nos arrepender, nos render aos pés do Senhor em arrependimento. E para Ele nos perdoar, só é necessário o arrependimento, mais nada. Se houver arrependimento, automaticamente nós somos perdoados. Então, arrependimento significa mudança de atitude. Eu mudo o meu posicionamento, eu mudo a minha maneira de agir, eu mudo a minha maneira de pensar. E Jesus afirma que o que condena o homem é a falta de arrependimento. Ele fala assim lá em Lucas 10, 13. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque sentiram em Sidom se fizessem essas maravilhas que em vós foram feitas, já há muito assentados de saco de cinza se teriam arrependidos. Irmãos, é necessário arrependimento.
É o caso do fariseu aqui, do texto que nós lemos, lá no versículo 32. Diz assim, porque João veio a vós no caminho da justiça e não o crestes. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependeste para crer. Veja que os publicanos e as meretrizes creram. Os fariseus, que eram os religiosos da época, que eram os conhecedores do Antigo Testamento, do Torá e de toda a história de Israel, eles não se arrependeram. Grande parte dos problemas das pessoas é a falta de arrependimento. Se os fariseus tivessem se arrependido, tinham mudado suas atitudes, tinham mudado sua maneira de agir, de pensar. O grande problema da humanidade é a falta de arrependimento. Não se rende aos pés de Jesus porque tem que se arrepender. E muitos confundem arrependimento com humilhação e não tem nada a ver. É o ponto fraco da pessoa e é o ponto fraco das igrejas também. É o ponto fraco da humanidade. É a falta de um testemunho forte, muitas vezes na igreja de Cristo até. Porque mesmo na igreja as pessoas muitas vezes erram. Nós somos passivos de erro, todos nós. Mas não tem nada de mal errar. O problema é errar e não se arrepender. O erro acompanhado do imediato arrependimento, ele pode transformar uma vida. Ele pode ganhar uma outra vida. Sem arrependimento não existe transformação. Ninguém pode ver a transformação em alguém que nasce de novo, se não houver arrependimento. Se não houver arrependimento, aliás, não há novo nascimento. Porque o novo nascimento é o arrependimento. E o Espírito Santo de Deus, ele só trabalha em um coração arrependido. Se o homem não tiver arrependimento no seu coração, o Espírito Santo não pode agir. O Espírito Santo não pode fazer nada. Ele não pode entrar. Ele fica impedido de qualquer ação. Arrepender é admitir o seu erro. É admitir a si mesmo e a qualquer um outro. O filho pródigo, se lembra lá da parábola do filho pródigo? O filho pródigo se arrependeu. Ele tomou umas atitudes completamente erradas no início, foi lá para longe do seu pai, da sua família, se arrependeu do que havia feito e voltou. E foi recebido de braços abertos. Veja a atitude do fariseu e do publicano aqui no texto que nós, não no texto que nós lemos, mas em outro texto aqui, olha, Lucas 18, 11. Aliás, tem os personagens, né? Fariseu e publicano no texto que nós lemos, mas aqui em outro texto, Lucas 18, 11. O fariseu orando a Deus, ele diz assim, ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como os publicanos. Olha que oração mais arrogante. E o publicano, por sua vez, ele ora dessa forma, se considerando realmente um pecador, o publicano ora assim, olha. Para começar, ele nem queria levantar os seus olhos ao céu, se achava indigno disso, mas ele batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Olha como as orações são diferentes. A oração, primeiramente, de um religioso e depois de alguém que reconhece a sua posição de pecador. O fariseu ora realmente como alguém que estivesse acima dos outros, acima principalmente do publicano, porque ele cita até o publicano. Ele ora como ele, sendo conhecedor da Bíblia, do Velho Testamento, fosse alguém superior a qualquer um outro. E por isso ele não era um pecador. Tanto é que ele fala, eu não sou um roubador, nem injusto, nem adúltero, nem como os publicanos. Eu sou um fariseu, eu sou conhecedor da palavra, mas se não houver arrependimento, de nada adianta. Irmão. Ele esconde seu pecado e continua pecando
e não se arrepende. Ele continua na vida que lhe levava sem arrependimento nenhum. O publicano, por sua vez, ora como alguém arrependido e que precisa de ajuda, que sabe que precisa de ajuda. Provérbios diz que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aqueles que a confessam e a deixa alcança misericórdia. O que encobre nunca prosperará, mas aquele que confessa alcançará misericórdia. O arrependido, aquele que se reconhece como pecador, ele nunca rejeita ajuda. Muito pelo contrário, ele procura ajuda, ele busca ajuda. Isso quer dizer que se a pessoa muitas vezes não enxerga o seu erro, ela ouve conselho daqueles que estão ao seu redor e muitas vezes enxerga. É isso que devia existir na igreja. Deveríamos ter o coração aberto para nos arrependermos de muitas coisas que fazemos e não percebemos e fazemos até errado às vezes. Mas o que é arrependimento? Bom, arrependimento é primeiramente admitir o erro. Admitir o erro a si mesmo ou a quem de direito, se cometeu algum erro com alguém. Admitir o seu erro para Deus e admitir o seu erro para o próprio sistema que nós vivemos. Dependendo do nível da falha, o arrependimento tem que ser mais abrangente, mas para si mesmo. E se tiver alguma pessoa envolvida, para a pessoa e principalmente para Deus, é fundamental admitir o seu erro. Segundo, é necessário sentir vergonha do que fez. Como que a gente sabe que uma pessoa está realmente arrependida? É pelo comportamento. A pessoa que realmente se arrepende, ela muda de atitude, como eu já disse. Lá em Lucas capítulo 15, versículos 18 e 19, no texto lá do filho pródigo, diz que: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho, faze-me como um dos seus jornaleiros. Veja que o arrependimento desse jovem era tamanho que ele se achou indigno de ser chamado de filho, tamanho o erro que ele cometeu. Mas o Pai, amoroso, bondoso, misericordioso, como nosso Pai Celestial, que aliás nessa parábola é essa a conotação que se dá, ele recebe o filho de braços abertos. Não existe quem resista ao arrependimento genuíno de alguém. E Deus está sempre pronto a nos perdoar diante de um arrependimento genuíno. Arrependimento é sinônimo de humildade, não de humilhação, mas de humildade. O soberbo nunca se arrepende. O soberbo jamais chega no nível do arrependimento. Ele nunca vai reconhecer o seu erro. E diante do arrependimento, aquele que se arrepende realmente, ele retoma a sua vida normal. Ele tira o peso que tem nas costas, fica livre e em paz para levar a sua vida normal e imediata, né? Porque o pai não marcou outro dia para incluir o filho no seu convívio. Ele recebeu o filho de braços abertos e imediatamente incluiu o seu filho no seu convívio e logo deu uma festa. Eu procuro analisar o arrependimento na igreja, né? Com relação aos ministérios. A gente observa muito essas coisas, né? A gente erra, todos nós erramos, e às vezes alguém que exerce o ministério, ele erra, e a gente começa a observar depois a atitude dessa pessoa que errou. E a gente observa se há realmente arrependimento ou não. A Bíblia diz que Deus
resiste o soberbo, mas ele dá graça aos humildes. Né? Então você observa o comportamento da pessoa e você vê que ela não é soberba. E você vê que ela é humilde. Você observa, através do comportamento, das atitudes, a partir daquele momento, que aquela pessoa se arrependeu genuinamente. Isso é tão gratificante, irmãos. E quando isso acontece, muitas vezes eu observo isso no ministério, muitas vezes imediatamente a pessoa reconquista novamente o seu ministério, porque você vê que fica muito claro esse tipo de mudança de atitude. Depois, em terceiro lugar, você precisa provar também o seu arrependimento. Como você vai provar? Como nós vamos provar? Como se prova o arrependimento? Fazendo aquilo que no início você havia se recusado a fazer, como é o caso do filho pródigo, ou melhor, dos dois filhos aí, nesse texto que nós lemos. Ele falou que não ia, e ele mudou. Mudou e foi. Pai, eu não vou na sua vinha, mas depois ele mudou e foi. Mateus 21, 29 diz que ele, porém, respondendo, disse, não quero, aquele texto que nós lemos, mas depois arrependeu-se e foi. Mudou a sua atitude. Esses três princípios ficam claros na vida do filho, desse filho que se arrependeu. Ele ficou triste. Ficou triste por quê? Por não obedecer seu pai. Ele pensou depois, falou, poxa vida, eu devia ter obedecido meu pai. Mas ele pensou, tem jeito ainda de consertar isso. Depois ele admitiu o erro a si próprio e ao pai. A si próprio porque ele se conscientizou e ao pai porque ele mudou a sua atitude. E ele foi para o trabalho, humildemente, mostrando a sua humildade e arrependimento. Muitos ficam tristes com o erro, até admitem o erro, mas têm medo de assumir que mudou. Às vezes a gente observa isso. Quando a pessoa se converte, ela às vezes tem dificuldade de se posicionar no lugar que ela convive, no seu convívio, de admitir que ela realmente mudou de vida, se arrependeu dos seus caminhos e se converteu ao Senhor. A gente observa muito isso e acontece às vezes. Mas temos que nos posicionar, porque viver dessa forma, sem posicionamento, é muito perigoso. Se não houver arrependimento genuíno, não há conversão. Tem que haver arrependimento genuíno. Alguém que não assume a sua nova postura, ela cai na primeira oportunidade. Ela não se conscientizou ainda. Veja como o arrependimento é importante. A parábola mostra 3 categorias de pessoas, né? O fariseu, os publicanos e as meretrizes. 3 tipos de pessoas. Os fariseus, primeiro o fariseu. Foi para quem essa parábola foi direcionada. Foi para eles que Jesus falou a respeito dessa parábola. Em verdade vos digo que os publicanos e meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Quem é esse vós? Eram os fariseus. Era para eles essa parábola. Era para que eles pudessem tomar exemplo. Depois os publicanos. Os publicanos eram a pior espécie de homens entre os judeus. Todos tidos como ladrões, como malfeitores, carrascos. Aqueles que extorquiam dinheiro, pegavam dinheiro de impostos dos pobres, roubavam e prendiam aqueles que não conseguiam pagar os seus impostos. Eram os mais indignos de entrarem no reino dos céus, segundo os próprios fariseus, porque os fariseus se julgavam os religiosos, os perfeitos. Depois nós temos as meretrizes, que era a pior espécie entre as mulheres. A lei mandava apedrejá-las, lá no Velho Testamento. Isso era sinônimo, de imoralidade. Eram tidas como um nojo para a sociedade, uma desonra para a família.
É o tipo de mulher que ninguém queria ter na família. E Jesus coloca publicano e meretrizes no mesmo nível. Olha que interessante. Jesus coloca no mesmo nível publicanos e meretrizes. Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Por que Jesus igualou os publicanos e as meretrizes? Porque ele colocou os dois no mesmo nível. Foi exatamente para mostrar, irmãos, para mostrar que para Deus o homem está nivelado a pecadores e fim de papo. Não existe esse pecado ou aquele pecado. Existe o pecado e para Deus nós somos pecadores. Quando ele diz lá em Romanos 3:23 que todos pecaram, e ele não faz distinção de pecado, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos pecaram e fim de papo, não tem mais o que falar. Depois, para mostrar que diante do arrependimento, qualquer pecado é perdoado. Qualquer pecado. Você vê que o pecado da meretriz é um grande pecado. O pecado do publicano também. Mas, diante do arrependimento, Deus nos perdoa de qualquer pecado. Não importa o tamanho do pecado. Não existe o pecadinho e o pecadão. Existe o pecado. Para Deus perdoar, tanto faz o pecadinho como o pecadão. O que existe são consequências diferentes. Consequências para o pecadinho e consequências para o pecadão. Pecado mais simples e pecado mais grave. Mas para Deus não existe distinção. Ele tanto perdoa um pecado pequeno como um grande pecado. Um pecadinho como um pecadão, como costumamos dizer. Para Deus é a mesma coisa. Diante do arrependimento, Ele perdoa qualquer um. Então, nós podemos afirmar que Deus perdoa qualquer tipo de pecado. Diante do arrependimento, Deus perdoa. O problema é que muitas vezes o homem ou a igreja não perdoa, infelizmente. E isso é muito sério. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. As meretrizes publicanas são capazes de chegar ao arrependimento quando muitos dentro da igreja não são. Às vezes o pecador entra na igreja já em arrependimento, sabendo que é um pecador contumaz, e muitas vezes encontra dentro da igreja os santarrões dos fariseus que se acham em um nível maior e muitas vezes não estão em arrependimento como esse que está chegando está. Acho que o fato de estar na igreja lhe dá o álibi para julgar aqueles que estão chegando, ou para julgar aquele que está arrependido ou não, coisa que não cabe a nós. Então, ao ver a bondade de Deus, eles acham que Deus está dando moleza muitas vezes. E querem, e isso a gente vê muitas vezes, as pessoas querem ser mais justas do que Deus, as pessoas querendo aplicar a sua justiça, quando Deus muitas vezes deixa a pessoa tranquila. Quando Deus abre para o perdoar o arrependido. Na verdade, irmãos, nós precisamos ser mais hospital e menos tribunal. Isso que nós precisamos praticar mais. Nós temos que julgar menos os outros e tratar mais dos nossos próprios pecados. Quando nós estamos olhando os outros, nós não estamos olhando para dentro de nós mesmos. Nós não estamos nos apercebendo o que estamos fazendo, em que estamos errando. O crente tem que parar de olhar pela janela e começar a olhar no espelho. Porque no espelho nós olhamos, o espelho reflete a nossa própria imagem, aquilo que realmente nós somos. Tem crente que fala demais e faz de menos, porque não consegue olhar no espelho. É preciso se arrepender. É preciso olhar para dentro de si mesmo. A igreja de Cristo precisa se arrepender pela forma que está caminhando. Como eu fico triste, irmão, de ver a forma que a igreja está caminhando. Como entristece o meu coração. Às vezes eu menciono, eu olho há 30 anos atrás, quando me converti, que diferença que tem a igreja, irmãos.
Que diferença que tem o Evangelho. É o mesmo Evangelho, a palavra é a mesma, mas que diferença. Como é triste observarmos isso. Estamos nos afastando do verdadeiro Evangelho. Não se fala mais em perdão, em arrependimento, como estamos falando aqui, em novo nascimento, compromisso com Deus. Como essas coisas têm deixado a gente triste. Como a igreja tem mudado. Infelizmente, a gente vê os evangélicos serem lembrados mais pelo escândalo do que pelo testemunho. E isso é muito triste. E isso magoa o coração de Jesus. Até a gente que é humano fica chateado com essa situação. A igreja precisa se arrepender e voltar ao caminho correto. Precisa se arrepender do caminho errado que está tomando. Infelizmente, eu não vou entrar aqui em detalhe, mas como a gente vê coisas erradas na igreja. A própria igreja conduzindo o rebanho para lugares obscuros. Precisamos nos arrepender. Porque o divórcio dentro da igreja, entre os crentes, aumenta cada dia mais. Coisa que não se via antes. Hoje, é o mesmo índice do mundo praticamente. O índice de jovens crentes em fornicação é cada dia maior. Não se tem mais respeito, não se tem mais pudor, perdeu-se a referência. Acabou aquela pureza que existia no cristianismo. Eu louvo a Deus por esse jovem que consegue se manter puro. Deus se agrada desses jovens. A igreja precisa se arrepender. Porque cada dia que passa, tem mais pastores envolvidos em corrupção e imoralidade, usando muitas vezes a igreja como trampolim político. Tão triste isso, irmão. Ver essas coisas. A igreja precisa se arrepender, porque os que se dizem adoradores estão sendo corrompidos pelo dinheiro, pela fama, pelo status. Viraram artistas. Não se fala mais de adorador, se fala de cantor, se fala de artista. Se pede autógrafo. Não, pega fila para pegar autógrafo. Meu tempo não tinha isso, irmão. No meu tempo as pessoas cantavam porque se sentiam felizes, louvavam a Deus porque alegrava o seu coração. Não tinha preço. Hoje, ao invés de adorar, eles fazem shows. Perdeu-se a referência. Por isso a igreja precisa se arrepender. A igreja tem que se arrepender. Deus é bom com a gente, irmãos. Deus é bom com a igreja. Mas a bondade de Deus não é para produzir soberba, nem ambição, nem tampouco dar poder, mas humildade e arrependimento. Todos nós, sem exceção, inclusive a igreja, precisamos nos arrepender. Como igreja de Cristo, precisamos nos arrepender. Eu quero ver, depois desses acontecimentos aqui, dessa pandemia que está instalada aqui na nossa nação, eu quero ver depois de tudo isso, como que o crente vai voltar para a igreja. Se é que vão voltar. Infelizmente, eu sei que muitos vão se perder. Muitos estão se esfriando. Muitos já não tinham compromisso, agora então vão ter menos ainda. As pessoas pensam que o fato de se dizer crente como aquele fariseu pode lhe garantir a salvação. O fato de conhecer lá o Velho Testamento podia lhe dar razões para se sentir superior às meretrizes e aos publicanos. E muitos pensam assim: como será esse retorno? Isso me preocupa muito. Porque tem crente que na verdade é mais do mundo do que de Deus. Não sabe realmente a sua posição. Porque vê alguém fazendo coisa errada, ao invés de ser a luz naquele lugar, ele faz
ele faz também a coisa errada e depois não se arrepende. E pecado sem arrependimento é morte. Arrependimento é o caminho para a restauração. No Salmo 51, Davi inicia ele dizendo assim: Senhor, tem misericórdia de mim. É assim que ele inicia o Salmo 51. Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão de Deus e roga a Deus que renove o seu espírito reto. Depois no versículo 12 ele diz: torna a dar-me alegria da tua salvação. Torna a dar-me alegria. Por que torna a dar-me alegria? Porque ele havia perdido a alegria. Sabe, irmãos, quando não existe arrependimento nos nossos pecados, isso tira a alegria da gente buscar a presença de Deus. O pecado sem arrependimento tira toda a alegria do crente, tira toda a alegria do coração do crente. Aí o crente não tem mais alegria de louvar, não tem mais alegria de cantar, não tem mais alegria de pregar, não tem mais alegria de orar. Só depois do arrependimento é que essa alegria pode retornar, e Davi sabia disso, e ele disse: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. E através do arrependimento Deus devolve a alegria para ele, porque até aquele momento ele não havia se arrependido, adultério e homicídio, e não havia tido arrependimento. O pecado de Davi foi grave, adultério e homicídio, né? Assassinato. Talvez o seu não seja tão grave. Tenho certeza que o seu não é grave. Mas eu te garanto uma coisa: nós sempre temos o que nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender diante de Deus. Os jovens com seus pensamentos impuros, muitas vezes, os adolescentes com sua rebeldia, e os adultos, muitas vezes, com suas mentiras e palavrões, e até com as suas atitudes erradas, suas malícias e tantas coisas mais. Em geral, quem entristece o Espírito Santo com qualquer transgressão, sem exceção, tem que se arrepender. Jesus disse que os publicanos e as meretrizes, arrependidos, entrariam na frente daqueles que estão na igreja, dos fariseus, que pecam e não se arrependem. Veja bem, publicanos e meretrizes arrependidos entram no reino de Deus na frente de muitas vezes aqueles que estão na igreja e não se arrependem. Por isso, eu quero convocar a igreja a se arrepender. A você aí na sua casa, a se arrepender. Arrependa-se. É a hora, é o momento. Abra o coração. Se humilhe diante de Deus. Seja sincero. É você e Deus. Se arrependa. Às vezes por coisas pequenas. Se arrependa às vezes por falar demais. Se arrependa às vezes por criticar os seus pastores, seus irmãos, seus amigos, seus familiares, seus líderes. Muitas vezes por criticar a sua esposa, seu marido. Muitas vezes por criticar os seus filhos. Mas seja por que for, arrependa-se. Arrependa-se pelo esfriamento espiritual que muitas vezes você está tendo nesses dias, porque não estamos tendo reunião na igreja. Arrependa-se, porque talvez você não tenha orado como você tem orado costumeiramente. Arrependa-se porque você não tem lido a Bíblia, não tem buscado a Deus. Eu tenho certeza que nós temos muitas coisas para nos arrepender. Se arrependa porque muitas vezes você deu ouvido à pessoa errada e concordou até. Precisa se arrepender muitas vezes pela soberba que a gente carrega no coração, pela ambição. Precisa se arrepender muitas vezes porque não temos transparência em nossa casa. Precisamos nos arrepender por fomentar a discórdia, causar divisão, facção, pela ingratidão com os irmãos, com a igreja e com Deus. Ingratidão, coisa séria. Muitas vezes tem pessoas que foram curadas por Deus, tem casamentos que foram restaurados, tem família que foram restauradas. Deus fez grandes coisas na tua casa, muitas vezes na tua vida, no teu lar,
E muitas vezes você não é grato com Deus. Tem que se arrepender dessa posição de ingratidão. Tem que se arrepender por não tratar bem seu cônjuge, seus filhos. Admita-se, admita isso. Sinta-se envergonhado. Mostre seu arrependimento através das suas atitudes. É você e Deus. Todos nós precisamos nos arrepender. Todos, sem exceção. É hora de abrir o coração. É hora de você rasgar o coração diante de Deus. E, se preciso, chore. Se preciso, se humilhe diante de Deus. Mas que tenha arrependimento no seu coração. É necessário arrepender-se. Esse esfriamento que estamos tendo, irmãos, isso é uma estratégia do inferno para derrubar os crentes e desviar a fé dos crentes. Tirar a fé dos crentes de Jesus e colocar muitas vezes a fé do crente nos vídeos de autoajuda que a gente vê por aí. Não aceite isso para a tua vida. Aqueça o teu coração através da palavra, através das orações. Afaste-se das coisas erradas. É tempo difícil, irmão. É tempos difíceis, sabe? Tempo muito difícil. Precisamos receber o perdão. Precisamos nos arrepender para receber o perdão, para viver com alegria. A alegria que Davi buscava, a alegria da salvação. Deus tem muitas coisas para fazer na minha e na sua vida. Mas Ele quer mesmo é que tenhamos a salvação. Abra o teu coração nesse momento, para que nós possamos nos arrepender. Eu vou orar por você agora. Aí no lugar que você está na sua casa, feche os teus olhos, medite um pouco em tudo que nós falamos. E se você tiver alguma coisa que se arrepender, se arrependa. É você e Deus. É você e Deus. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E no capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 28, a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E coma do pão e beba do cálice. Você tem que participar da ceia do Senhor. Mas para isso, examine seu coração. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E participe. Faça parte. Se tiver alguma coisa que esteja te impedindo, é agora que você deve falar com o Pai. É agora que você deve se colocar diante de Deus em arrependimento. Ele vai te perdoar e você vai tirar um peso das suas costas. Feche teus olhos agora. Vamos orar em nome de Jesus. E onde quer que você esteja, invoque esse Deus maravilhoso que é um Deus perdoador. Senhor Deus, em nome de Jesus, através daquele sangue derramado naquela cruz, meu Deus. Ali, ó Deus querido, nós fomos redimidos e perdoados de todos os nossos pecados, meu Pai. Deus, mas nós precisamos ter um coração que reconheça esse ato, que reconheça esse evento como algo transformador, que pode mudar as nossas vidas, que pode nos dar o nosso novo nascimento e que possamos herdar a vida eterna, meu Pai. Que possamos enxergar isso, ó Deus amado, e nos arrependermos dos nossos erros, dos nossos pecados, meu Pai querido. Não somente como cristão, como ser humano, mas como igreja do Senhor. Nós precisamos mudar o nosso conceito, precisamos mudar a maneira que vivemos muitas vezes para te agradar mais, Senhor Deus. Para que nós possamos nos aproximar mais do Senhor, Deus querido. Que o nosso coração, ó Deus amado, seja limpo de toda a tristeza, toda a amargura, todas as coisas erradas e pecados, iniquidades e transgressões que muitas vezes nós praticamos, Deus querido, e que esquecemos de nos arrepender. Mas que nessa noite, meu Pai amado, nós possamos participar da ceia do Senhor, ó Deus querido, com o coração completamente, inteiramente arrependido, meu Pai. Porque aquele preço que foi pago naquela cruz, ó Deus, é inigualável. Não tem nada mais precioso, ó Deus querido, para o Senhor, do que as nossas vidas, porque o preço foi alto. O sangue derramado foi precioso, Pai.
Por isso, Senhor Deus, que nós possamos, ó Deus querido, ter esse entendimento e nos arrepender, Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Assim nós queremos participar da ceia do Senhor, ó Deus querido, participar desse momento tão precioso, ó Deus amado, trazendo à memória tudo que aconteceu lá 2000 anos atrás, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai querido. Assim, ó Deus, eu oro e te agradeço, porque eu sei, Pai querido, que o Teu Espírito Santo está tocando agora muitos corações, ó Deus, nos seus lares, meu Pai querido, para que sejam transformados, renovados, restaurados através do arrependimento. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Bem, irmãos, ainda dando continuidade, vamos agora celebrar a ceia do Senhor. E nós vamos aqui abrir as nossas Bíblias no 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, o texto clássico da ceia do Senhor, quando Paulo institui a ceia do Senhor na igreja da maneira correta. Então nós vamos aqui ler a partir do versículo 23, e se você estiver aqui na sua casa, prepare o seu suco de uva, o seu pão, e nós vamos juntos participar desse momento tão importante. A minha sua Bíblia diz no versículo 23 do capítulo 11 de 1 Coríntios: Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Esse cálice é o Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Portanto, irmãos, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. O Senhor quer que você participe. Você faz parte. Você não é excluído pelo nosso Pai. Você é incluído. Então, faça parte. Nós vamos abençoar esses elementos, que é simplesmente um suco de uva e um pedaço de pão. Mas nós vamos consagrar ao Senhor agora. Eles não vão deixar de ser suco de uva e pão, mas vamos abençoá-los para que nós possamos trazer à memória aquilo que Deus fez através de Jesus há 2000 anos atrás. Senhor Deus, nós consagramos esses elementos ao Senhor, o pão e o suco de uva, Senhor Deus, e declaramos que a partir desse momento eles simbolizam o Teu sangue e o Teu corpo, meu Pai querido, para que nós possamos nos remeter a 2000 anos atrás e reconhecer, ó Deus, aquilo que o Senhor fez naquela cruz, meu Pai amado. Nós nunca vamos esquecer disso. Queremos sempre nos lembrar, e lembrar também, Senhor, que da mesma forma que o Senhor subiu ao céu, um dia o Senhor vai voltar para levar a sua igreja, em nome de Jesus. Dessa forma, nós participamos desse momento tão precioso, que é o corpo de Cristo. Amém. Bem, você em casa, eu estou aqui e vou participar então da ceia do Senhor, e você na sua casa aí participe também, em nome de Jesus. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos, Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, Missão cumprida. mais que o sol, Mais um culto para a honra e para a glória do nosso Deus. E eu queria que você, que nos assiste, em primeiro lugar eu queria pedir, principalmente para os membros da igreja, não deixarem de participar desse culto, mesmo sendo online. É muito importante que você se alimente da palavra do Senhor. E depois, eu queria pedir para você
que muitas vezes você é um simpatizante e está nos assistindo, se inscreveu no nosso canal. Se não se inscreveu, inscreva-se. Nós precisamos que você se inscreva no nosso canal para nos ajudar. E nós precisamos também que, ao se inscrever, você clique o sininho lá para você receber as notificações, tá bom? E você que é o nosso simpatizante, que nos acompanha, deixe seu recado. Deixe seu recado aqui no YouTube, aqui na apresentação, no rodapé. Deixe seu recado aí. Se você precisar de uma oração, coloque ali o seu pedido de oração. Não importa que religião você seja, não importa que igreja você frequente, mas deixe ali o seu pedido de oração, deixe ali o seu comentário. Faça parte. Será um prazer para nós estarmos orando por você, não importa o motivo, seja por problema de enfermidade, ou problema problema financeiro, problema de trabalho, relacionamento familiar, causa na justiça, qualquer coisa. Coloque ali, peça oração e nós vamos colocar o seu nome em nosso grupo de intercessão e muita gente vai estar orando por você ao mesmo tempo. E Deus pode fazer um milagre na tua vida. Creia nisso. Esse Deus para o qual nós nos arrependemos é um Deus de milagre, é um Deus do impossível. Ele pode todas as coisas. Você não imagina do que esse Deus é capaz. Talvez você precise provar desse Deus para você saber de que Deus eu estou falando. Deus abençoe tua vida, te dê uma semana de vitória, mas antes eu quero orar por você. Deus guarde, Senhor, todos esses que estão nas suas casas, Senhor. Abençoe-os, Pai. Em nome de Jesus, dê uma semana para eles de vitória, meu Deus. Guarde ele de toda a armadilha do inimigo, meu Pai querido. Em nome de Jesus, dê a vitória para cada um deles. Em nome de Jesus, meu Pai querido. Assim eu oro e coloco todas essas pessoas, Pai, nas tuas mãos poderosas, Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor tem cuidado deles. Em nome de Jesus. E o grande amor de Deus, e a graça maravilhosa do teu Filho amado Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja conosco aqui nessa igreja, conosco aqui nessa gravação e com todo o povo de Deus que se reúne na terra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Deus.